inciso 55 da Constituição Federal. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Eu sempre digo, Maria, que o contraditório e a ampla defesa, eles são exatamente a consagração do devido processo legal. Então, eles são expressões explícitas na Constituição que vêm exatamente a sambarcar a necessidade de que o processo ele obedeça a trâmites pré-existentes, como, por exemplo, o juiz natural, regra de prazo, princípio da demanda. Súmula vinculante 28 é inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade da ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade do crédito tributário. Súmula vinculante 21 é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para admissibilidade do recurso administrativo. Súmula vinculante 14. Direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício de defesa. Súmula vinculante 5. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. E súmula vinculante 3, nos processos perante o TCU, asseguram-se contraditório e ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Súmulas do STF, a 708 diz: é nulo o julgamento da apelação se, após a manifestação nos autos da renúncia do único defensor, o réu não foi previamente intimado para constituir outro. A súmula 704 não viola as garantias do juízo natural da ampla defesa do devido processo legal a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados. A súmula 701 no mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público contra a decisão proferida em processo penal, é obrigatória a citação do réu como litisconsorte passivo. Súmula 523. No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu. E súmula 20. É necessário o processo administrativo com ampla defesa para demissão de funcionário admitido por concurso. Controle concentrado de constitucionalidade, ADPF 509, publicado em outubro de 2020. Identificada por auditor fiscal exploração de trabalho em condição análoga de escravo e lavrado auto de infração, a inclusão do empregador em cadastro ocorre após decisão administrativa irrecorrível, assegurados o contraditório e ampla defesa. Na questão da lista suja foi muito problemática para o MPT conseguir a publicação, né? Porque um dos argumentos era de que não era assegurado o contraditório e ampla defesa. Então, o MPT conseguiu eliminar a publicação da lista com muito custo nesse sentido, de que havia, sim, um processo administrativo devido e que somente após a decisão administrativa irrecorrível é que o nome ia para a lista suja. De 2009, do MPT, que diz assim, ó, o contraditório e a ampla defesa são assegurados em todos os processos, inclusive administrativos, desde que neles haja litigantes ou acusados. A gente sempre tem muita cautela numa questão, quando vem a palavra, né, sempre, todos, mas nesse caso sim, porque o contraditório e a ampla defesa, como a gente já salientou lá no início, eles são a consubstanciação prática do devido processo legal. Então, vê que a questão ela é polêmica, né, para falar em todos, mas prevalece o entendimento de que não devem ser respeitados em todo o processo administrativo, mas apenas nos com litígio capaz de impor ônus ou sanção. E a questão ela dizia claramente, ó,
que o contraditório e ampla defesa são assegurados em todos os processos, inclusive no justiça, desde que haja neles litigantes ou acusados. Por quê? Sempre que houver litigante ou acusado, há a possibilidade de aplicabilidade de uma sanção, seja pecuniária, seja uma obrigação de fazer, seja privação de liberdade, restrição de direitos, a depender da questão, ok? Nos processos administrativos serão observadas, entre outros, os critérios de garantia dos direitos à comunicação, a apresentação de alegações finais, a produção de provas e a interposição de recursos nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio. Quando tu lesse lá em cima a súmula número 5, que falava que a falta de advogado não torna nulo o processo administrativo, é porque o STF entende o seguinte: o que torna nulo é o impedimento de você se utilizar do defensor, do advogado. Mas a partir do momento em que a administração, por exemplo, no processo administrativo, ou mesmo no inquérito administrativo, ela lhe outorga a possibilidade de você ser defendido por profissional habilitado, no caso advogado, e você não se interessa em habilitar, entende que você renunciou a essa possibilidade, mas veja que não houve o impedimento. O impedimento, sim, é que tornaria nulo. E, por fim, mais uma questão que diz assim, ó: considerando-se o direito à ampla defesa e ao contraditório previsto na Constituição Federal, a jurisprudência do STF firmou majoritariamente no sentido de que é nula a sentença penal condenatória fundada exclusivamente em elementos colhidos em inquéritos policiais. Verdadeiro. O inquérito policial ele serve de supedâneo para intentar-se a devida ação judicial. Ele não é necessário, mas ele serve de supedâneo. Agora, o juiz decidir exclusivamente com as provas obtidas no inquérito policial torna nula aquela decisão. Até porque a gente sabe que o inquérito policial ele é apenas inquisitivo, né? Inciso 56. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Tema 1041. Sem autorização judicial ou fora das hipóteses legais, é ilícita a prova obtida mediante abertura de carta, telegrama, pacote ou meio análogo, que seria, por exemplo, e-mail, né? Tema 237. É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro. Questão do e-mail institucional. Para o direito do trabalho, normalmente o TST, o e-mail institucional não pertence ao empregado, ele pertence à instituição. O próprio nome já diz, né? É um e-mail institucional. Ele é direcionado para você trocar as informações pertinentes ao seu trabalho. Ora, se você se utiliza do e-mail institucional para fins pessoais, não vai poder depois alegar invasão de privacidade, né? Porque o seu chefe acessou aquele meio institucional e viu alguma coisa particular sua. Até porque existem várias plataformas para você criar o seu e-mail pessoal, privado, gratuitamente. E sobre esse inciso das provas ilícitas, também tem a teoria, o princípio dos frutos da árvore envenenada, né? Fruits of the poison tree, o qual diz que a admissão no processo de uma prova ilícita irá contaminar, tornando igualmente nulo todos os atos processuais que decorrem dela, que é o comentário aqui do professor Vitor Cruz na Constituição Federal anotada para concurso. Inciso 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Nosso julgado significa quando não houver mais como recorrer da sentença e obedece ao princípio da presunção de inocência. Isso se dá de duas formas. Ou porque você, o indivíduo, impetrou todos os recursos possíveis e cabíveis
naquela demanda, então não existe mais recurso que possa ser impetrado, portanto a decisão torna-se imutável, ou quando o indivíduo deixou de recorrer no prazo, ocorrendo a preclusão temporal para recorrer, de sorte que também não se comportará mais nenhum recurso, razão pela qual a decisão também torna-se imutável. Ok, tivemos aqui a ADC 43, 44 e 54, publicada em novembro de 2020. Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5º, inciso 57 da Constituição, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender em execução da sanção, a qual não admite forma provisória. 2019, que caiu assim, ó, 2020. O STF consolidou entendimento no sentido de ilegalidade do início do cumprimento da pena, mesmo após a condenação em segunda instância. E aí, essa questão foi posterior exatamente a essa decisão, em que a maioria do STF teve aquela reviravolta, né, para dizer que não cabe prisão em segunda instância, razão pela qual a questão está correta. Inciso 58. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas na lei. Tem uma anotação de que foi regulamentado pela Lei 12.037 de 2009. 59. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. A gente sabe que existem crimes de ação privada, né? A própria pessoa, a vítima, intenta a ação, mas tem crimes que são de ação pública. Provoca-se o órgão competente, o Ministério Público, para que o Ministério Público intente aquela ação. Porém, se você provoca o Ministério Público numa ação que seria um crime de ação pública e este órgão sequer é inerte, você, como vítima, ele poderá sim, né, intentar essa ação que a gente chama de ação subsidiária, né? Exatamente pela omissão de quem teria a legitimidade inicial para intentar aquela ação. 60. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Cuidado, aqui é interesse social. Ele vai botar interesse coletivo, então fique atento, ó. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. 61. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Essa ressalva feita aos crimes de transgressão militar ou propriamente militar, né, definidos em lei, é porque nós sabemos que os militares eles têm um código específico no que se refere aos crimes militares, ao prazo prescricional e por aí vai. Por isso que há essa ressalva. Então, fora as hipóteses de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei, prisão apenas flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judicial competente. Fora isso, a prisão ela é ilegal e deve ser imediatamente relaxada. E 3446, Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 16, inciso 1, consagra o direito de ir e vir da criança e do adolescente. E artigo 230 tipifica criminalmente a apreensão de menor fora das hipóteses de flagrante ou de cumprimento de mandado de apreensão.
alegação de ofensa ao devido processo legal e à proteção integral, artigo 5º, inciso 55 e 227 da Constituição. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, artigo 3º do ECA. Reconhecimento da aplicabilidade à criança e ao adolescente da garantia contra a prisão arbitrária, artigo 5º, 61 da Constituição. Inexistência de violação à proporcionalidade ou ao dever de proteção. Artigo 122, incisos 2 e 3, exigem, para aplicação da medida de internação, a reiteração de atos infracionais ou descumprimento injustificado de outras medidas. Alegação de ofensa à proporcionalidade. Deve ser reconhecida uma margem larga de conformação ao legislador para estabelecer as medidas aplicáveis ao adolescente infrator. A norma, fora das infrações violentas, restringe o poder do magistrado de aplicar a internação. Opção perfeitamente proporcional do legislador, em razão do caráter estigmatizante e traumatizante da internação de uma pessoa em desenvolvimento. Publicado em julho de 2020. Prudência aqui interessante, Maria. Ela é antiga, mas a forma como ela foi escrita, ela é muito boa. Diz assim, ó: a periculosidade do agente pode ser aferida por intermédio de diversos elementos concretos, tal como o registro de inquéritos policiais e ações penais em andamento que, embora não possam ser fonte desfavorável da constatação de maus antecedentes, podem servir de respaldo da necessidade de imposição de custódia preventiva. Diante do disposto, o artigo 156 do Código Penal não se reveste diante do disposto do constante nesse artigo, não se reveste de ilegalidade a atuação de ofício do magistrado que, em pesquisa a bancos de dados virtuais, verifica a presença de requisitos criminais em face do paciente. Isso porque, Maria, você sabe que pelo fato de eu ter, Deus me perdoe, um inquérito policial contra mim, né, alguma coisa que desabone a minha pessoa nos registros policiais, isso não, por si só, não constitui maus antecedentes, não é isso? A minha ficha de antecedente criminal é depois da decisão, não é isso? É a decisão judicial que vai dar aso a ficar lá na minha ficha os antecedentes criminais. Mas nada impede que o juiz, ao ir proferir a sentença, ele consulta esses cadastros para ver se eu sou uma pessoa que tem constantemente reincidência em, por exemplo, agressão, e aí vai lá, faz um boletim de ocorrência contra mim, para ele aferir a minha periculosidade, até na questão da dosimetria da pena. Ok? Inciso 62. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Inciso 63. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado. 64. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. 65. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade competente, pela autoridade judiciária. 65, repetindo, a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. E aí, nesse 65, quando fomos ler a jurisprudência, é bom ler a súmula vinculante 11, que fala do uso de algemas. E 66, ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Aqui de maio de 2021, RHC 170.843. Não se admite condenação baseada exclusivamente em declarações informais prestadas a policiais no momento da prisão em flagrante. A Constituição impõe ao Estado a obrigação de informar ao preso seu direito ao silêncio, não apenas no interrogatório formal, mas logo no momento da abordagem, quando recebe voz de prisão por policial em situação de flagrante delito. E diz assim, ó:
O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, em seu artigo 9º, inciso 3, estabelece o direito da pessoa detida ou retida ser conduzida ao juiz, ao passo que o Código de Processo Penal prevê apenas o direito de comunicação imediata ao juiz, assim como o artigo 5º, inciso 62 da Constituição da República. O TJ São Paulo previu a audiência de custódia em provimento. O STF, em 2015, julgou procedente a ADI 5420, declarando que o provimento do TJ São Paulo poderia sim regulamentar, mesmo sem manifestação do Congresso, o direito à audiência de custódia, com amparo nos tratados internacionais dos direitos humanos, e determinou que elas deveriam ser regulamentadas pelo CNJ em todo o país. Daí, o CNJ aprovou resolução prevendo a obrigatoriedade de apresentação pessoal do preso em flagrante e do preso por mandado de prisão a um juiz competente no prazo de 24 horas, inclusive nos finais de semana, em que serão ouvidas também as manifestações do Ministério Público, da Defensoria Pública ou do advogado da parte. Em 2011, em 2016, o Senado Federal aprovou o PLS 554 de 2011 e regulamentou a prática das audiências de custódia. Veja como é interessante, né, Maria? No caso, não havia audiência de custódia no Brasil formalmente até o advento dessa lei, né, que foi aprovada em 2011, em que pese o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos já previa isso, havia a omissão do nosso Código de Processo Penal. E aí, por meio de uma resolução, o TJ de São Paulo regulamentou a coisa, chegou ao STF, dizendo que era inconstitucional, e o STF disse que não, porque essa regulamentação, nada obstante a omissão legislativa brasileira, está em perfeita sintonia com os pactos internacionais reguladores da matéria, dos quais o Brasil é signatário. E isso foi bom porque aí deu supedâneo e criou-se finalmente a lei formal